Aquele que derrotou Satanás na cruz, derramando o seu precioso sangue, o seu Filho Jesus Cristo, peçamos a sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, meus queridos e minhas queridas, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança para a bênção. Levante a sua mão. Eu quero neste momento colocar a cruz de Cristo diante de você, para que se desfaça em tua vida, se existir, toda a praga, toda a maldição, porque Deus te criou, Deus criou a todos nós para a bênção. Em nome de Jesus, se existir a praga sobre a tua vida, ela seja destruída em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E bata palmas para Jesus. E nós, meus queridos e minhas queridas, criados à imagem e semelhança de Deus para a bênção, nós existimos, diz a palavra de Deus, para amar a Deus, para amar o próximo e cuidar da criação de Deus. Porém, a Bíblia nos diz que já desde o início da criação entrou em cena o demônio. E aqui eu quero que você preste muita atenção. A bênção se transformou em maldição. E através da tentação da terrível serpente, o demônio, foi introduzido o pecado. Qual foi o meio usado pelo demônio? Se você tem a sua Bíblia, vamos abri-la aí em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, página 51 da Bíblia Ave Maria. E aí está escrito: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? O diabo estava mentindo. Deus não tinha falado isso. E portanto nós entendemos, e preste muita atenção, o pecado tem a sua origem na mentira, que o demônio quis fazer parecer que era verdade. Adão e Eva duvidaram da palavra de Deus, da sua bondade e da sua fidelidade. O pecado é um vício que precisa de cura, e este remédio, meus queridos, existe: o sangue precioso de Jesus, que jorrou da cruz do Calvário e continua jorrando ali em nossos altares, onde é renovado pela Eucaristia o sacrifício da cruz. Portanto, nós temos que entender, a cada Eucaristia, a cada missa, nós somos aspergidos por este sangue, que não parou de jorrar lá no Calvário, mas que Jesus quis que continuasse jorrando, através daquilo que Ele nos deixou para ser celebrado nos nossos altares. Porém, meus queridos e minhas queridas, é muito importante a gente entender
uma verdade que é esquecida ou desconhecida de muitos cristãos católicos. Para ajudar a identificar e dar o tratamento para os vícios da alma, a igreja, lá no início, ela viu nos 7 espíritos que saíram de Maria Madalena o símbolo dos 7 pecados capitais. 7 é o número da plenitude, é o número da totalidade. Os pecados capitais são os pecados mais graves ou vícios da alma que nos afastam de Deus e que o diabo quer que a gente acredite que são simplesmente defeitos, fraquezas humanas. Porém, meu querido e minha querida, é muito importante que a gente possa realmente entender: para Deus pecado é pecado. Não existe pecado grande ou pecado pequeno. O que existe para Deus é pecado. E o primeiro pecado capital ou vício da alma é a inveja. A inveja é um perigoso pecado e vício que pode levar à morte. Vemos isso desde o início da criação, quando irmão mata irmão. Aqui em Gênesis, no capítulo 4, versículo 4, logo depois da entrada do pecado, com o pecado de Adão e Eva, o que é que acontece? Irmão vai matar irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 4 na segunda parte, e depois o versículo 5 na segunda parte, página 52 da Bíblia Ave Maria. E aí está escrito: o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Isso é a inveja, que é o pecado capital, que é um vício da alma e que ergue um muro e nos separa de Deus. A inveja é um sentimento de tristeza pela bênção, pelo sucesso que o outro está tendo. A inveja está associada ao ciúme das coisas dos outros, que faz a pessoa ficar feliz quando as coisas dão errada para a outra pessoa. A pessoa invejosa e ciumenta é amarga, está sempre criticando tudo, nunca está satisfeita com nada. Por exemplo, se alguém está com ciúmes do carro novo do vizinho, é inveja, é ciúme. Podemos colocar neste exemplo qualquer outra situação. Podemos colocar neste exemplo qualquer outra situação. Porque o diabo, meu querido e minha querida, ele tenta, através deste pecado, criar um mal para que o nosso interior fique envenenado. Uma das consequências da inveja ou ciúme é a fofoca, a calúnia, a difamação, que promove a discórdia e desarmonia. Nestes tempos de internet, redes sociais, chama-se também fake news. E o que é uma fake news? É uma notícia falsa, espalhada como se fosse verdadeira para prejudicar alguém. E não importa quem. Por isso, meu querido e minha querida, é importante a gente estar atento, porque pode existir ciúme e inveja por trás de cada comentário amargo que ouvimos sobre o próximo. O pecado não é somente de quem tem inveja, mas o pecado ensina a igreja é também de quem escuta
e às vezes até passa para frente aquilo que é mentira. Se eu sou cristão, eu escuto alguma coisa, eu tenho que me certificar se aquilo é realmente verdade. Porque senão, eu serei igual àquela pessoa que passou para mim uma mentira e eu nem fui ver se era certo ou errado e eu já passo para os outros. Eu me torno tão culpado como aquela outra pessoa. Porém, é muito importante que a gente entenda que São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 21, página 1497 da Bíblia Ave Maria, ele vai dizer que a inveja e ciúme são obras da carne e que têm uma consequência terrível. São Paulo diz: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Repare, meu querido e minha querida, como nós estamos diante de algo terrível. Eu pergunto para você, quem deseja aqui perder a salvação, levante a sua mão. Ninguém. Quem deseja ser salvo? Vocês não estão falando eu bem forte. Quem deseja ser salvo? Se você deseja ser salvo, aprenda, meu querido e minha querida, a resistir ao demônio, a não deixar que ele te engane, com coisas que podem parecer simples, ou um defeito, como eu dizia no início. A inveja e o ciúme não são simples. A inveja e o ciúme, segundo a palavra de Deus, são veneno de Satanás, que deseja justamente fazer com que a gente venha a perder a salvação. O propósito terrível deste pecado ou vício é destruir, às vezes de um modo permanente, os laços familiares, amizades, trabalho e também dentro da igreja. Quando o ciúme e a inveja dominam a vida de alguém, Satanás fica plenamente satisfeito, dizem os santos, porque ele está realizando o seu plano de afastar os homens e as mulheres de Deus. Quando ele alcança este objetivo, ele tira também da nossa vida o poder espiritual. Foi pela inveja que Lúcifer, príncipe dos anjos, se tornou Satanás, inimigo de Deus. Ele sentiu ciúme de Deus, diz a Bíblia. E porque ele queria ser como Deus, ele cai. É aquilo que acontece em nossa vida. Quando nós somos dominados pela inveja e pelo ciúme, nós caímos espiritualmente. E nós caímos espiritualmente porque nós abrimos a porta para que o inimigo, Satanás, pudesse entrar. O propósito de Satanás, que vive nas trevas, é trazer as trevas para a nossa vida. Nós poderíamos perguntar então, padre, qual é o remédio para este pecado capital da inveja e ciúme? Primeiro, olhar para a cruz. Levante a sua mão. Porque aqui na cruz de Jesus foi colocado o nosso pecado. Pode abaixar a sua mão. Segundo remédio, admitir o ciúme e buscar a confissão. Buscar um sacerdote para ter ali o perdão, porque a cada confissão você está renovando o perdão que te foi dado na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, pedir o Espírito Santo e pedir para Ele o auxílio para elogiar mais do que reclamar, do que criticar,
do que ver somente defeitos. Quarto, Eucaristia. E por que a Eucaristia? A cada Santa Missa, tome a consciência que você é aspergido com o sangue de Jesus.